E aí pessoal, bem-vindos a mais um review de figuras aqui no canal. Eu tô trazendo hoje aqui o review dessa figura aqui do Seiya V2 versão mangá, que é da Blox. Eu fiz alguns vídeos já em relação a essa linha da Blox, mas eu fiz não nessa escala, eu fiz numa escala menor, que foi esse Seiya daqui de Pegasus, tá? E esse Seiya aqui é da versão do anime, então eu vi que tem uma escala maior do Seiya na versão mangá, eu achei que poderia ser muito interessante trazer aqui para o canal, certo? Era uma figura model kit, então ela vem toda desmontada, que eu vou pegar as peças já. Primeiro eu vou mostrar aqui a caixa a vocês, então eu achei uma caixa bem bonita. Eu acho que é uma das caixas mais bonitas que eu tenho aqui na minha coleção agora. Então aqui ela mostra os itens que o Seiya vem, aqui mostra algumas possibilidades de face. Então aqui tá tudo, não sei, eu achei muito bonita essa caixa. Por isso que eu quis destacar um pouco, porque realmente eu gostei bastante dessa caixa, certo? Então aqui tá tudo quanto estilo vem. Então é o model kit. Então assim, vem todo desmontado, então é pra gente montar. Ele vem com esse manual daqui. Então ele vem com o manual para ajudar nessa montagem. Eu acredito que eu vou demorar um pouquinho para montar isso aqui, mas eu não acredito que vai ser tão difícil não, acho que é um pouco trabalhoso, tá? Um manual bem bonito. E aí ele vem com as partes aqui, essa por exemplo a parte do cabelo e da armadura. Aqui tem a base, aqui tem os braços, pernas e braços, eu acredito. E aqui tem os efeitos, certo? A gente tem essas peças daqui, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo para poder montar a figura e depois eu volto com a figura aqui em mão já toda pronta para a gente poder conversar sobre a figura, as articulações, o que eu achei, enfim. Eu só queria, antes de pausar, falar que eu vou ver se eu consigo deixar o vídeo da montagem disponível, eu não sei se eu vou conseguir, porque depende muito também do meu desempenho montando essa figura. Mas de qualquer forma, tá aqui a primeira parte do vídeo e aí a gente vai para a segunda parte a partir de agora. Pronto pessoal, voltei já com a figura montada, então tá aqui o Seiya. De antemão assim, achei uma montagem muito fácil, achei uma montagem muito tranquila. Se eu tivesse assim um manual, eu também conseguiria montar tranquilamente. É bem intuitivo, então você sabe em que cada parte, cada peça vai se encaixar. É só escutar o clique que você consegue, você entende que encaixou. Então eu achei uma dificuldade assim muito tranquila para você ir montando, certo? Antes de mostrar a figura em si, eu vou mostrar o que veio também. Então ele veio com alguns itens aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiro ele veio com essa base daqui. Essa base. Deixa eu só focar aqui que eu achei muito bonito o nome do cavaleiro aqui escrito em japonês, achei muito bonito isso aqui. A base também achei muito bonita, é um pouco diferente e remete muito àquelas estruturas do santuário. Então tá aqui as rochas rachadas, quebradas, achei muito legal. É um plástico bem duro, é um plástico bem simples, mas para uma base é ok. Eu achei uma base bem interessante. Eu dificilmente uso base das minhas figuras, porque depois de algum tempo eu fico com receio de tocar e cair tudo. Mas eu vou ver se eu consigo deixar esse Seiya na base, se eu consigo fazer algumas poses que fiquem interessantes na base. Ele também veio com esse effect daqui do Meteoro de Pegasus. Então é um effect bem bonito, que ele também é compatível com o Skull of Milf, então dá para você colocar em outra figura também, certo? É um plástico meio emborrachado, ele não é duro nem mole, certo? Ele é flexível, mas ele se propõe ao que tem que ser. Você encaixa aqui a mãozinha aqui e você consegue ter um Meteoro de Pegasus, certo? Então ele também veio com algumas mãozinhas extras. Então ele vem com essa mão aqui mais espalmada. Ele veio com essa mão mais espalmada, veio com uma mão para fazer normalmente ele faz o movimento da constelação de Pégaso. Então ele tem essas mãozinhas extras aqui e tem um pino extra também que eu gostei muito, porque eu sou um pouco desastrado com pinos de figuras, então quanto tiver mais pinos reservas, melhor fica para mim na minha coleção, certo? Ele também veio com essa face daqui, então o Seiya tem duas faces. Ele tem essa face aqui
de ataque, certo? E tem essa face daqui mais neutra. E ele vem com dois tipos de cabelo. Ele vem com esse cabelo aqui que você coloca o elmo, certo? E ele tem outro cabelo aqui que é sem o elmo. Não tem como, por exemplo, eu colocar o elmo no Seiya aqui sem que não tenha abertura para colocar essa peça. Então são heads individuais. Não tem como fazer isso. Eu já sei que vou deixar o meu Seiya assim, certo? A minha ideia é deixar o Seiya assim, segurando o elmo na mão, porque essa cabeça aqui eu tô com a ideia de colocar no meu Cavaleiro de Sagitário que tá chegando, que é o Aliolius, mas eu não vou usar ele. Eu vou usar a face do Seiya com o elmo no Seiya. Então vai ficar, eu vou ter um Seiya de Sagitário e o Seiya de Pégaso dessa coleção, certo? E aí a gente vai chegar para a parte da figura em si. A figura é muito interessante, eu gostei muito dessa figura. Por ser um model kit, eu achei que seria muito leve, extremamente leve. Mas até que é leve, mas ela é bem estruturada, é uma figura bem firme. Então ela não fica molenga como eu achei que poderia ficar. Ela tem uma estrutura bem sólida, então a gente consegue deixar ela bem firme. Então eu gostei muito disso aqui. Antes de mostrar as outras articulações, eu queria mostrar algumas articulações que para mim foram muito interessantes. Como por exemplo essa articulação daqui da ombreira, que era uma coisa também que eu ficava pensativo um pouco, porque o outro Seiya que eu tenho dessa coleção, ele não tem articulação na ombreira, e eu achei que essa aqui também seria assim, e não é, certo? Então é um ponto muito positivo. A gente consegue fazer um movimento daqui, e a ombreira consegue seguir o movimento do braço do Seiya, tá? Ele também tem articulação aqui nessa parte da armadura da cinta dele. Então achei bem interessante, porque quando a gente precisa posicionar a figura, isso aqui acompanha também, certo? E aí, indo para as outras articulações, a gente tem as articulações do pescoço. Então ele consegue ter essa articulação aqui no pescoço, que é muito boa. Tem articulação aqui no tórax. Ele tem essa articulação aqui também lateral. Os braços, eles têm articulação total, então você consegue girar em volta do próprio eixo, você consegue levantar o braço também. As articulações são muito boas. O que eu fico um pouco, observo um pouco, é que é uma articulação que é um pouco, não vou dizer frágil, mas é uma articulação que você percebe que a peça é mais leve do que normalmente uma peça de outro tipo de coleção. Eu acredito que seja por ser um model kit, seja de peças montadas, mas isso não atrapalha. Eu nem fico com receio de quebrar a figura também. É só que eu realmente percebi que a articulação é um pouco diferente das articulações que normalmente a gente tem em figuras como essa Figuarts, como até figuras do Cavaleiros do Zodíaco em si, certo? Então, em relação à armadura, também eu achei muito bonita. Então, eu já tinha a vontade de ter um Seiya da versão mangá, mas eu ficava pensativo, mas esse aqui realmente eu achei que valeu muito a pena de ter. Então eu achei uma armadura muito bonita. Não é de metal, é um plástico, mas mesmo sendo somente de plástico, você consegue perceber um certo detalhe nas armaduras, que é comparável com as figuras tradicionais que a gente tem da Cloth-Milf. A diferença é que ela não é pesada. Normalmente as figuras de Cavaleiros do Zodíaco são bem pesadas por conta da armadura, mas não deixa a desejar em relação à qualidade, certo? Eu vou só trocar a cabeça dele aqui e colocar a do elmo para vocês verem como é que fica. Então tá aqui, tem um clique, você sabe que encaixou. Então tá aqui, certo? Vou só colocar também aqui o meteoro de Pégaso para vocês verem. Se encaixa aqui e você tem o Seiya fazendo o meteoro. Então assim, achei muito interessante, achei muito bonita essa figura. Muito bonita. Deixa eu focar aqui. Achei muito boa. Então você consegue posicionar, você consegue fazer poses muito boas. E a estrutura da armadura, ela se torna muito interessante também. É uma figura que é relativamente pequena em relação às outras figuras que eu tenho, em relação até às figuras de Cavaleiros do Zodíaco. Mas assim, se eu puder colocar uma nota nessa figura, eu colocaria 9 de 10, por conta de um ponto só, que eu achei que poderia ser um pouquinho melhor, que é em relação aos pés.
porque os pés são muito leves. Eu falei que é uma figura muito leve, mas eu queria que tivesse um pouco mais de peso nos pés, fosse de repente um material um pouco mais pesado, para eu sentir mais firmeza na hora de posicionar ele no chão. Se fosse um pouco mais pesado esses pés, eu acho que seria bem melhor. Mas em comparação, mas em relação a comprar ou não comprar, eu apoio totalmente você comprar essa figura. Essa figura custou mais ou menos uns quase R$ 200 no AliExpress, certo? Eu achei que pelo preço valeu até a pena. O problema não é o preço da figura em si, mas sim os impostos que estão vindo agora. Então achei muito interessante, eu acho que vale muito a pena. Não acho que você deva escolher entre ou essa coleção ou a coleção tradicional do Cavaleiros do Zodíaco. Eu acredito que essa coleção aqui seja uma coleção paralela, uma coleção à parte que você queira montar. E não, e não você escolher entre uma e outra. Eu optei por comprar mais itens dessa coleção daqui, porque eu acredito, eu acho muito grande, eu acho a escala dos bonecos de Cavaleiros do Zodíaco muito alta. Então não me atrai tanto não. Eu prefiro uma escala relativamente um pouco menor assim, porque eu sinto que eu tenho um pouco mais de controle a manusear, a posicionar e etc. Tá? Então é isso. Eu vou trocar agora de novo a figura para colocar ela em pé e fazer um comparativo entre uma Seraph Quartz e outra figura do Cavaleiro do Zodíaco para a gente ver a comparação de tamanho, tá? E eu vou fazer isso agora. E pronto. Aqui tá o Seiya V2 ao lado de uma figura da Seraph Quartz, que é o Goku. O Goku lendário Super Saiyajin. Eu tenho também a minha figura do Seiya de Pegasus da Great Toys, certo? E tenho a figura também do Seiya V2, da versão de anime da própria Blox, mas de uma escala diferente. Então, se vocês observarem, então a gente tem essa figura que fica no meio termo. Então, uma Seraph Quartz é um pouco maior que ele. Mas ele ainda sendo menor do que a Gustavo. Como eu falei, bonecos de Cavaleiros do Zodíaco são enormes. São enormes. Por isso que não me atrai tanto. Eu acho muito bonito, mas a forma de manusear eu fico um pouco perdido. Essa figura aqui nesse tipo de escala eu achei perfeito. Tá? Eu achei perfeito. É o tipo de figura que eu gosto. É o tipo de escala de que eu gosto de estar manuseando. E aí a gente tem a Seraph Quartz aqui. Esse Goku, então é quase do mesmo tamanho. É uma escala muito parecida. E a gente tem também o Blox aqui, que é relativamente bem menor do que... Eita, derrubei foi tudo agora, eu vou ter que pausar. Pronto, voltei. Então, a gente tem esse tipo de escala, que é a minha escala favorita de estar mexendo, que é da mesma estatura aqui de uma Seraph Quartz, por exemplo. Eu gosto desse tipo de escala. Essa escala aqui da Blox, como eu estava falando, é bem menor, porque eu sinto que ela é um pouco mais infantilizada. É uma figura que não tem tanto detalhe. A própria moldura dela é um pouco mais infantil. Mas essa daqui do Seiya V2 versão mangá, nesse tipo de escala um pouco maior, eu sinto que já é uma versão um pouco mais trabalhada. É uma versão um pouco mais trabalhada para um colecionismo mesmo, certo? E como eu falei, eu acho que vale muito a pena você adquirir esse tipo de figura. Eu acho que vale a pena você adquirir esse Seiya, mas sem abrir mão das outros tipos de figuras do Cavaleiro do Zodíaco, porque são propostas diferentes, eu entendo. Essa aqui é um pouco mais simples, então é toda no plástico, então você tem uma escultura que ela é muito mais leve, e você entende que é uma figura à parte da coleção principal, que é uma coleção voltada para esse tipo de escala daqui, e esse tipo de proposta também, que é uma armadura de metal, com um acabamento muito melhor, com um acabamento que é muito mais rico em detalhe. Essa aqui é uma armadura relativamente mais simples, mas que representa muito bem o personagem e o Cavaleiro de Pégaso, certo? Então, para finalizar o vídeo de fato, queria muito aconselhar vocês a adquirirem essa figura. Achei muito divertido estar montando ela. Achei muito divertido também tá vendo o manual, tá executando a montagem. Eu acho que foi muito terapêutico e aconselho vocês a terem. Eu acho uma figura muito bonita para se ter na coleção, e eu acho que daqui a algum tempo essas figuras vão valer um pouco mais do que estão valendo agora, porque normalmente Model Kit só começa a valorizar depois de um bom tempo, certo? Então é isso. A Blox, assim, eu achei uma marca muito boa em relação ao Model Kit. Eu espero muito que esse tipo de coleção também chegue para Dragon Ball, que é a minha franquia favorita. Mas enquanto não chega, eu vou adquirindo mais figuras dos Cavaleiros do Zodíaco, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido mostrar tudo em relação a essa figura. Comentem aqui embaixo que eu respondo todo mundo. Deixem um like e compartilhem, por favor.
Quem não for inscrito no canal, se inscreva também, que eu vou trazer mais figuras dessa coleção. Então tá para chegar meu Cavaleiro de Sagitário, que eu vou colocar o Seiya no lugar do Alyolius. Então, para mais vídeos, se inscrevam e compartilhem esse vídeo, por favor. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e até a próxima.